Eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre um caso que tem se tornado cada vez mais público e evidente dentro do K-pop, que é a guerra que a cantora Chungha está enfrentando dentro da sua própria empresa, a MNH Entertainment. Eu já estava querendo fazer esse vídeo tem algum tempo, e aí eu chamei o pessoal do Chungha Brasil lá no Twitter para ajudar a entender alguns pontos, e para minha surpresa eles já estavam produzindo um material sobre isso, então muito do que eu falar aqui nesse vídeo foi tirado da thread que eles fizeram lá no Twitter, que ajuda a gente a entender um pouco dessa linha do tempo. Então muito obrigado, pessoal! Mas antes da gente entrar de cabeça nesse vídeo, eu preciso do seu apoio para continuar trabalhando com o YouTube, então se inscreve no meu canal se você ainda não fez isso, vem me ajudar a crescer com o meu trabalho, deixa o like, comenta, manda esse vídeo para os seus amigos K-popers, vai me seguir nas redes sociais, todo o engajamento e todo o apoio na internet é extremamente importante para mim, então muito obrigado. Agora sim, bora pro vídeo. Primeiro vamos fazer uma breve introdução, que eu acho que todo mundo já deve saber. A Chungha é uma solista da MNH Entertainment, que ficou famosa ao participar do reality Produce 101, ainda como trainee, época em que debutou como integrante do IOI, e depois do fim do grupo ela investiu na sua carreira solo. Ela é dona de hits icônicos dos últimos anos, como Gotta Go e Snapping, mas de um tempo pra cá, a Chungha tem verbalizado muito a sua insatisfação com a própria empresa, que ao que tudo parece, está mais prejudicando do que ajudando a carreira dela. Para a gente pontuar um marco inicial de toda essa discussão, a gente precisa falar sobre 2020, auge da pandemia, quando a empresa da Chungha passou por uma mudança na administração e teve demissão em massa de funcionários. A própria Chungha disse que os funcionários que continuaram na empresa vieram procurar ela e agradecer a ela por ela continuar trabalhando e com isso manter os empregos deles ali. E eu sei que isso parece fofo falando, eles reconhecerem que o trabalho da Chungha é o que está sustentando a empresa. Mas na verdade, isso só adicionou pressão na Chungha. Ela disse que passou a trabalhar com ainda mais força e mais empenho, porque agora ela não estava pensando só nela e na família dela. Agora ela estava pensando nos funcionários que tinham sobrado e nas suas respectivas famílias. Ou seja, ela estava trabalhando para todo mundo e carregando esse peso. E foi nesse cenário de 2020 que a Chungha começou o seu projeto mais ambicioso até aqui, o álbum Querência. O álbum teria 4 singles pré-lançamento ao longo do ano, até o seu lançamento oficial com o 5º single. E foi aí que a gente teve as icônicas Stay Tonight, Play, Dream of You e X. Mas foi nessa era também que a Chungha começou a ter problemas de saúde quando ela lesionou o tornozelo durante um ensaio. Embora a recomendação médica fosse de repouso absoluto para ela se recuperar, ela continuou ensaiando para a estreia do Querência com a faixa Bicycle e por causa disso ela precisava visitar o hospital frequentemente para monitorar a recuperação do seu tornozelo. E foi em uma dessas visitas ao hospital que a Chungha foi contaminada com o Covid. A gente está falando aqui de 2020, auge da pandemia. A Chungha foi a primeira idol de K-pop a ter a contaminação divulgada pela imprensa. Eu não sei se ela foi a primeira idol a ficar doente, mas a ser noticiada sim. E com isso, ela começou a receber uma série de acusações, dizendo que ela tinha ficado doente porque ela estava frequentando uma festa. Vale lembrar que em 2020 a gente estava sendo muito crítico com pessoas que não respeitavam a quarentena, o isolamento, etc. Então na época ela foi muito criticada por causa disso. Então imagina o caso da Chungha aqui. Ela estava doente, com uma doença que assustava muito naquela época, né, em 2020, quando a gente ainda estava descobrindo o que estava acontecendo. Ela tinha adiado os seus projetos, adiado o lançamento de single, porque, né, quando você ficava doente era isolamento completo por, 20 dias, então ela precisou adiar muito trabalho e ela ainda estava sendo culpada por tudo isso, criticada, né? Esse peso estava caindo nas costas dela. Tanto é que em fevereiro de 2021, num programa de TV, ela contou que precisou tratar sobre esse episódio na terapia, por causa do estresse traumático de ter sido a primeira idol doente a cair na mídia e da forma com que a mídia lidou com o nome dela. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque enquanto todo esse furacão acontecia, a empresa dela não se pronunciou para abafar esses rumores, para desmentir o caso da festa ou para falar a verdade. A história só mudou quando a Dispatch, um veículo de comunicação nada a ver com a empresa dela, publicou uma linha do tempo, um artigo dizendo que na verdade a Chungha ficou doente numa dessas visitas ao hospital, porque ela tinha machucado o tornozelo e ela ia no hospital frequentemente, foi lá que ela foi contaminada. Então assim, precisou um veículo de fora falar sobre isso porque a empresa não estava defendendo a sua própria artista.
Depois que a Chanha se recuperou da doença e estava pronta para lançar o álbum Querência, mais problemas. O projeto, que tinha um hype imenso, principalmente internacional, dado o sucesso que os singles tinham feito aqui, encontrou uma barreira na hora de reverter esse hype em vendas. Por causa de problemas na distribuidora, a M&H cancelou as vendas físicas para os fãs internacionais de última hora. O problema até foi resolvido depois, mas as compras canceladas prejudicaram muito o desempenho do álbum. Mas não foi só isso. Outro problema absurdo dessa época aconteceu durante o showcase de estreia do Querência, onde a Chanha viu a capa do seu álbum pela primeira vez. Dias depois, numa live, a Chanha desabafou com os fãs, dizendo que não tinha ficado nada satisfeita com a arte, mas infelizmente nada foi aprovado por ela antes. Isso mesmo, o projeto Querência, que a Chanha tinha dedicado um tempo imenso da vida dela, e era o projeto mais ambicioso dela até ali, não teve arte aprovada por ela. A empresa simplesmente fez de qualquer jeito, sem passar pela aprovação da própria cantora. Para você ter ideia, as coisas estavam sendo feitas de um jeito tão desleixado que tinha até anúncio do Querência, escrito Querência errado, pela própria empresa. E demorou dias até a empresa notar, depois dos fãs puxarem tanto o pé deles e tirarem isso do ar. Tem noção disso? A empresa divulgando o artista com o nome do álbum errado? Toda essa era estava muito confusa e muito mal feita pela empresa. Tipo, erros de amador mesmo. Depois do lançamento oficial, a Chanha promoveu a faixa título Bicycle por 2 semanas, teve poucas aparições na televisão e, rápido assim, toda uma era que demorou anos para ser construída já tinha ido embora. E foi embora de um jeito muito agridoce, com um gostinho de quero mais, com um gostinho de faltou coisa aqui e com a frustração de não ter sido do jeito que a Chanha queria. Mas os problemas com a empresa não pararam aqui. Meses depois do Querência, a Chanha estava pronta para lançar o seu single especial Killing Me, que, pasmem, ela disse que precisou lutar com a empresa para ser lançado. Ela disse que a M&H queria descartar a música, o que deixou a Chanha muito frustrada, já que ela tinha participado de toda a produção e da construção visual desse lançamento. Felizmente ela bateu o pé e a música conseguiu ser lançada. E nessa época, em 2021, já era um ano em que a Chanha estava falando abertamente sobre os seus problemas com a empresa. Ela tinha dito, inclusive, que ela e as integrantes do Bandit se reuniam quase toda semana para falar mal da M&H. Caso vocês não saibam, o Bandit é da mesma empresa da Chanha, e nessa época o grupo já estava completando 2 anos sem lançamento. A Chanha até fez uma brincadeira com o logo da empresa, que parece um semáforo, e disse que para ela esse semáforo tá sempre vermelho, porque toda vez que ela tenta fazer alguma coisa, toda vez que ela tenta lançar alguma coisa, é um sinal vermelho que impede ela de continuar. E isso continua até hoje, viu? Reclamar em público, pelo visto, não mudou nada na situação. Antes de lançar o seu álbum mais recente pra gente, que é o Bare and Rare, a Chanha disse que precisou insistir para que a música Love Me Out Loud fosse incluída no projeto. A empresa queria descartar a música e a Chanha precisou fazer um textão contando todos os motivos dela acreditar que essa música deveria estar no álbum. Vocês têm noção que a gente tá falando sobre agora, 2022, um lançamento que foi assim do mês passado? A Chanha ainda precisa lutar para ter as suas músicas aprovadas. E a gente não tá falando de uma cantora que tá começando agora. A gente tá falando de uma cantora que já tem anos de carreira e que já tem hits enormes na Coreia. E os problemas com a empresa não param nunca. Pro lançamento de Sparkling, que foi o comeback mais recente da Chanha, a empresa tava atrasando os teasers, atrasou a abertura da pré-venda do álbum em horas, o que fez os fãs coreanos reclamarem lá no fan café dela. A Chanha viu isso, pediu desculpas em nome da empresa, sabe? Tipo, uma administração que tá sendo tão mal feita. Tipo, quem realmente deveria estar ajudando ela é quem tá atrapalhando. E é um absurdo atrás do outro. Por exemplo, a Chanha já disse que ela não curte muito rede social, porque ela acaba vendo uns comentários desagradáveis e isso mexe muito com ela. Então, as redes sociais dela ficam na mão da empresa. E no fim das promoções de Sparkling, ela descobriu que a empresa não postou nenhuma selfie que ela tirou durante esse tempo. Então ela simplesmente postou 200 fotos de uma vez para mostrar que ela tinha sim criado muito conteúdo para os fãs e a empresa que tinha cagado, andado e não publicado nada. Recentemente, em uma live, a Chanha botou ainda mais a boca no trombone. Para quem não sabe, o último álbum dela, o Bare and Rare, na verdade é a parte 1 de um projeto que deveria ter uma parte 2.
Acontece que a parte 2 do projeto já deveria ter sido lançada, mas foi adiada pela empresa e a gente não tem data para essas músicas verem a luz do sol. E durante a live, a Chanha desabafou que ela tinha feito um festival de K-pop lá na Austrália e ela tinha planejado cantar muitas músicas novas nesse festival, porque já era para a parte 2 do álbum ter sido lançada. Mas como a empresa adiou por condições internas, ela teve que adaptar o show dela ali e cantar outras músicas. Então assim, qual condição da empresa adiaria o lançamento que já tá pronto, com as músicas feitas? Será que é dinheiro o problema? Em outro momento da live, um fã pergunta se ela tem vontade de fazer uma tour mundial. E a Chanha diz que sim, que é uma coisa que tá na lista de prioridades pra ela. E ela termina a frase brincando assim: ai, por que você não tá me deixando fazer isso, MNH? Como se houvesse um empecilho aí pra ela engrenar numa tour. Será que foi brincadeira mesmo? Eu não acho. Em seguida, um fã pergunta se ela tem vontade de sair da empresa. E ela, sem papas na língua, diz: sim, eu quero sair. Por favor, me deixem ir embora. E aí eu acho que ela percebe que ela falou demais e ela dá risada e diz: gente, será que eu devia ter dito isso? Eu retiro o que eu disse. Mas assim, não dá pra ficar mais claro do que isso. E assim, todo esse caso gera uma revolta muito grande porque a Chanha já é maior que a própria empresa. Sabe? Olha o nome dela, olha tudo que ela conquistou, olha tudo que ela já fez. Ela não tá em posição de abaixar a cabeça para a empresa e sabe, porque ela é muito dona da sua própria carreira. Tanto é que muito do que foi lançado foi porque ela correu atrás e ela lutou. Então ver ela tendo que se diminuir para caber dentro de uma empresa que não tá sabendo administrar ela é muito frustrante. E por isso que os fãs estão tornando esse caso cada vez mais público para que as pessoas saibam que assim, alguma coisa tem que acontecer aí. Se você tem um problema com a carreira da Chanha, é a empresa que você tem que culpar. Mas particularmente eu acho que a Chanha não deve ficar muito tempo por lá, ela deve só terminar o contrato dela e assinar com outro lugar. E eu tenho certeza que qualquer empresa daria um rim para ter a Chanha no seu catálogo. Então eu acho que sem empresa ela não fica, com certeza ela vai assinar com alguma outra. Mas é isso, essa é a guerra que a Chanha tá travando dentro da sua própria empresa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos K-popers para todo mundo ficar sabendo dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye!